a prova de Poconé, né, da Prefeitura de Poconé, fiscal de tributos, o fragmento textual não está passando. Aí deu. O fragmento textual foi esse aqui, ó, A Busca da Felicidade, um fragmento muito interessante mesmo. O texto é bem interessante, nós vamos disponibilizar para vocês depois, né, Lac? Vamos disponibilizar o texto, tá? O link do texto vai estar aqui na descrição do vídeo aqui, do podcast, tá? Para você aí em casa. Então depois que acabar aqui eu vou postar para você. Você pega o link, baixa a prova e tenta resolver de novo, né? Depois que você trabalhou aqui comigo, fica bacana também, tá? E esse fragmento textual muito interessante, ele tem 2 partes, e aí vem as questões, né? Só essa primeira questão aí que trabalhou sobre interpretação de texto, que não é nem tanto interpretação, mas é a compreensão textual, que são 2 compartimentos diferentes. Você sabia que tem diferença lá entre interpretar e compreender um texto? Também isso aí se vê em interpretação. Compreender vem de compreensão, você entendeu ou não. É isso, né? É aquilo que está expresso no texto. Você vai buscar os referentes, a estrutura, relações de coesão e coerência, você vai buscar o que está explícito no texto. Na interpretação, busca o que está nas entrelinhas do texto. É o que a gente chama inferências, fazer inferências, propor ilações. O primeiro curso que eu fiz de interpretação de textos foi de um professor das antigas, Hernani. Sim. Das antigas, né? Então é o seguinte, muito bom ele. Como é que eu fazia, né? Eu comprei um livrinho dele, professor, um livrinho capa azul, que eu perdi esse livrinho. E todo concurso que eu iria fazer, e antes, né? Era 50% no mínimo interpretação de texto. Então as provas eram no mínimo, agora que estão mudando, está tendo mais gramática, né? Então era um livro pequeno, né? Com vários exercícios. O que eu fazia? No sábado, eu pegava e refazia o livro. E toda vez que eu refazia, lá era interpretação e compreensão de textos. Toda vez que eu refazia esse livro, não errava nenhuma questão de interpretação. Maravilha. Então, aqui só foi um item, só foi o item 1, a letra A, no texto, tinha esse fragmento aqui, ó, no texto. Seria então a felicidade um dado da natureza, determinada exclusivamente pelo que vem escrito na carga genética? O autor faz essa pergunta retórica. Uma pergunta retórica é quando você pergunta e já sabe a resposta. É muito comum isso na didática, né? Os professores trabalham muito isso. Então existe a felicidade, ela vem escrita, né, na carga genética. Aí, de acordo com os estudos, não é bem assim. Então, ó, de acordo com os estudos, não é bem assim, não vem escrito na carga genética. Aí o item A dizia assim, ó, de acordo com o texto, os pesquisadores chegaram à conclusão de que a felicidade está diretamente relacionada à carga genética do ser humano. Então isso aí é um erro chamado contradição. Está contradizendo o que o texto está dizendo, né? E essa prova tem uma outra particularidade, é que eles cobraram muito buscar alternativa incorreta. Trabalharam muito isso. E isso prova. Não só na língua portuguesa, né? Só para você ter uma ideia, nós corrigimos aqui a prova com a professora Lígia, tá? Eram 11 questões de tributário. As 11 questões eram procure, marque a incorreta. Então, isso também não é normal. Não é normal. Então, aí quando você vai para uma prova com esse pensamento, você tem que ter, eu sempre recomendo aos alunos, né, que a palavra incorreta ela veio destacada grifada, ela veio grifada. Né? Eu que coloquei o vermelho aqui chamando atenção. Mas o aluno, no dia da prova, é interessante, eu falo para eles, circulem, façam setas, coloquem asteriscos, chame atenção, que você está atrás da errada, você não está atrás de correta. E como a mente da gente já vai para a prova pensando em buscar corretas, o perigo é você ler essa letra A e ver que ela está nitidamente errada e pular essa letra A achando que você não é essa e alternativa que ele quer. Augusto, olha só, o que você falou, ele colocou logo a letra A. A letra A, você viu? A letra A, né? Então aí essa vai ser a resposta. Vai ser essa a resposta. Ele está contradizendo o texto. O texto está dizendo que não vem embutido na carga genética. Não é bem assim. De acordo com os estudos, não é bem assim que a felicidade já vem embutida na carga genética. E olha como ele é taxativo na letra A. Ó. De acordo com o texto, os pesquisadores chegaram à conclusão de que a felicidade está diretamente relacionada à carga genética. É o contrário disso.
Né? O texto não está dizendo isso, não é bem assim. Ou seja, aí ele vai dar exemplos de como não é. Muitas práticas vêm tendo sua eficácia comprovada para tornar a vida mais feliz, ter amigos, ter atividades que exijam concentração. Né? Isso em nada está na carga genética, está na convivência, né? Na sua capacidade de conviver com pessoas e tal. Então, a letra A seria a resposta errada. Nas demais, olha só, a palavra destacada em depois de usufruí-los, as pessoas retornam. Depois de usufruí-los, as pessoas retornam. Significa, no contexto, desfrutá-los. Verdade, depois de usufruir, depois de desfrutar. O que é um usufruto? Não é um gozo, né? Não é você aproveitar alguma coisa? Então a letra B estava certa. Já achou a resposta. O que eu achei interessante nessa prova é que eles cobraram um formato moderno de prova em que você tem questões específicas de um assunto, mas também você tem questões que envolvem vários assuntos ao mesmo tempo. Na mesma questão. Na mesma questão. Itens diferentes. Isso. Então, essa é uma prática moderna das bancas. Né? Todas as bancas modernas têm feito assim. Até aquelas mais tradicionalistas, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, que tinha uma tendência em cobrar em cada questão um tema, hoje ela já não faz mais isso. Tipo assim, a questão número 2 é de concordância nominal. Então, todos os itens refeririam à concordância nominal. Ele vai cobrar sim aqui também. Vai ter questão só de crase aqui, vai ter questão só de crase, mas ele mescla. Então, ele deu uma mesclada, entendeu? Isso que eu achei interessante. Então, por isso que é interessante a gente repassar também alternativa por alternativa, mesmo que, né, a resposta seja a letra A, mas para o aluno já passar também ter esse tira-gosto de algum assunto interessante aqui com a gente, né? A letra C, por exemplo, ó, olha só o que diz a letra C. O adjetivo curtíssima encontra-se no grau superlativo absoluto sintético. Olha que interessante. Isso aí é o grau do adjetivo, né? Quando eu falo curtíssima, ele está lá no texto se referindo a um item, né? E aí, essa é uma característica de um ser. Então vamos supor aqui de curtíssima duração, de curtíssima prévia, de curtíssimo prazo. Então o que ele faz? Ele eleva a característica ao máximo sem se relacionar a outro ser. Esse é o grau superlativo absoluto. Quando eu caracterizo, então eu digo assim, nossa, essa água aqui está geladíssima. Ó, a água está geladíssima. O que eu estou fazendo? Estou elevando a característica da água ao máximo, mas sem confrontar com outras águas. Então isso é superlativo absoluto. O que é absoluto? Para ele só para ele, sem relacionar ninguém. E o sintético? E por que sintético? O sintético é quando você parte então do adjetivo, puro e simples, e a ele você acresce sufixos. Ali no caso é o íssima. Então é uma palavra só. Na síntese você trabalha sintetizar, você trabalha resumido, uma palavra só. Na analítica, se fosse o superlativo absoluto analítico, ficaria assim, ó, muito curta. Aqui, ó, muito curta. Esse é o superlativo absoluto analítico. Então eu digo assim, essa água é muito gelada. Quando eu falo muito gelada, continua sendo superlativo absoluto, porque eu estou falando só da água. Mas eu agora estou usando o quê? 2 termos. Então o que eu fiz? Eu fragmentei. E quando a gente fragmenta, a gente faz análise. Quando você junta numa coisa só, você faz síntese. E isso, em todos os campos do conhecimento, é assim. Superlativo absoluto analítico. Agora, muito curta. Superlativo absoluto sintética. Curtíssima. Isso. Agora, tem outro tipo de superlativo, que é o superlativo relativo. Então, quando eu digo assim, esta água é a mais gelada de todas. Você está relativizando ela com outras. Com outras. E eu estou levando essa água ao máximo em relação a outras. Isso não é comparativo. Isso é superlativo. Quando eu elevo um ao máximo em destaque em relação a outros. Isso ainda não é comparativo. Agora, se eu dizer assim, essa água está mais gelada do que esta. Esta água está mais gelada do que essa. Isso aqui não é mais superlativo, isso é comparativo. Comparativo de superioridade. Então são detalhes, né? E, ó, nesse ponto, a banca foi detalhista no aspecto da morfologia, flexão morfológica, flexão do vocábulo. Pouca gente sabe isso. Pouca gente estuda morfologia. E eu sempre cito que morfologia é o alicerce, né? O que o pessoal quer já estudar? Análise sintática. Não, professor, eu quero fazer análise e tal, não sei o quê, porque isso que vai aqui na prova. Beleza.
Então dá uma olhadinha aqui, ó. Esse substantivo é núcleo do sujeito. Esse adjetivo é o núcleo do predicado. Peraí, o que é substantivo mesmo? Mas isso aqui é substantivo. Para mim isso aqui era verbo. E esse termo aqui é adjetivo ou é advérbio? É pronome? É numeral? Então, se você vem valorizando a morfologia, fazendo o caminho das pedras, que é o inicial, desde a largada, largar entendendo, revendo, porque, outra coisa, Lac, é que a gente a vida inteira estudou isso. Só que você estudou, e aí, o que você foi fazer da sua vida? Você foi fazer direito, engenharia, economia, os cambal, você foi fazer um monte de coisa na sua vida, e o português já foi. E, você fala português, a gente conversa no dia a dia, beleza. A gente consegue se comunicar. Só que na prova você vai ter o português técnico. É parecido, sim, grosso modo, por exemplo, com a informática, né? Parecido com a informática. Informática você fala, eu manjo de computador e tal. Aí você vai para a prova, mas são os conceitos da informática, né? São a parte técnica da informática. Então, se o cara não fizer o curso, é dança. Né? Aí, ó, essa aí já era uma alternativa interessante. A letra D é sobre tempo verbal, também é de morfologia, tempo verbal. Ó. Os verbos destacados em para esse tema que sempre fascinou, intrigou e desafiou, aí ele fala que esses verbos encontram-se conjugados no pretérito perfeito do modo indicativo. Então, palavra por palavra. Isso não tem mistério aí, tá? O nosso pretérito é passado. O nosso técnico aqui, ele fez assim, né? Mas é muito simples isso, é muito simples. Ó. O que é pretérito? Passado. Passado. Por que perfeito? Por que tem o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito? O que é isso, cara? Será que um é melhor que o outro? Não é. O perfeito porque não existe dúvidas que ele aconteceu. O perfeito, os outros também. Calma lá. Em relação à dúvida, vai ser outra coisa. Em relação a perfeito e imperfeito, o perfeito quer dizer que a ação está concluída. No perfeito, a ação está concluída. Então ali, ó. Esse tema sempre fascinou. Concluído, está concluído isso. Acabou. É passado. Né? Tomei água, tomei, está concluído. É o pretérito perfeito. Aí vem o que você falou. O que é indicativo? Indicativo é quando expressa certeza, exatidão, realidade. Então tá aqui, ó. É o passado, concluído e certo. Esse é o pretérito perfeito do indicativo. Ele dá a ideia de quê? De certeza, exatidão. Tá? Agora eu digo assim, ó. Quando eu era pequeno, eu jogava bola na rua, eu soltava pipa na esquina, eu nadava no rio. Esse é o pretérito, só que esse é o pretérito imperfeito. Por quê? Porque dá uma ideia das ações ou estados habituais no passado, algo que era comum eu fazer no passado. Então dá uma ideia de que era habitualidade isso, e não de que estava terminado, concluído. Isso chama pretérito imperfeito. Nesse exemplo que eu estou falando aqui, do eu jogava bola, eu dirigia, eu fazia, eu pintava e bordava, isso aí chama ação durativa. É um termo muito técnico cobrado em concurso também. O que é uma ação durativa? Quando eu falo isso em sala, eu gosto de associar com as pilhas Duracell. Por quê? Porque duram. Esse é o lema da Duracell, né? Então quer dizer que é algo que dá uma ideia de algo em execução. O pretérito em execução no passado. Esse é um exemplo do pretérito imperfeito. Tem outros exemplos. Né? E o mais que perfeito é quando ele indica uma ação concluída anterior a outra também no passado. Então, por exemplo, eu digo assim, quando cheguei ao aeroporto... Cheguei já é perfeito. Perfeito. O avião já partira. O avião já partira. O que aconteceu? Eu peguei o voo ou eu perdi o voo? Você pegou o voo. Será? De novo. Quando cheguei ao aeroporto, o avião já partira. Não é claro isso. Qual ação foi anterior? Cheguei. Não, ação anterior. O que aconteceu primeiro? Eu cheguei ou o avião ter partido? Partiu. Isso, então esse é o mais que perfeito. Dá uma ideia da ação anterior a outra ação também passada. Então eu perdi o voo, cara. Eu não peguei, tive que pegar outro, né? A gente usa o partira no dia a dia? O mais perfeito no dia a dia? Difícil. Usa, só que a gente usa na forma composta. A gente usa com apoio do verbo ter ou haver no pretérito imperfeito do indicativo, mais o verbo principal no particípio. Por exemplo, quando cheguei ao aeroporto, o avião já tinha partido. É assim que a gente usa. Rapaz, como é que aprende esse português, hein? Simples, é simples assim, não é simples? É simples. Então essa letra D também estava certa. Então a questão número 1 foi essa. A resposta errada foi a letra mas a A. questão número 1, se ele se pegou no texto, ele não errou, tá muito fácil. Né? Exatamente, aí que vem o detalhe final. Tem que ler o texto e não pode brincar com ele.
Né? Você vê, ó, o que a banca fez? Ela foi boazinha, porque se você tivesse lido o texto, pô, a letra A tá erradíssima. Tá bem errada. E ele pediu incorreta. E ele pediu incorreta. Então, Pronto. se o cara tá ligado, focado no texto, e tá focado no enunciado, ele pode nem saber, nem lembrar o que é superlativo absoluto. Se ele estiver correndo contra o tempo, ele já vai para a próxima. Exatamente. E aí, como que você corre contra o tempo? Quando você deixa português por último. Quando você deixa português para depois, bem depois.